Olá, personas! Sou o professor Silvano Prates. Vamos a mais uma aula de educação matemática nos anos iniciais do ensino fundamental. Sejam todos bem-vindos! Se você não é inscrito ainda, se inscreva, dá um joinha aí no vídeo e compartilhe. Isso vai nos ajudar bastante. A atividade do livro do quarto ano é a 2.2, da página 17. É a seguinte: a leitura e a escrita dos números podem ser facilitadas se compreendermos a organização das ordens e classes. Então vamos ver aqui, esse quadro de ordens, chamado quadro de ordens e de classes. As ordens, sempre começando da direita e vai indo para a esquerda, tá? E aumentando sempre 10 vezes mais. Olha só. Unidade. A primeira ordem. Temos esse exemplo do número 734. Então, são 4 unidades. A segunda ordem, dezena. Nós vemos aqui 3 dezenas. 3 dezenas seria o equivalente a 3 notas de R$10. Então, vale 30. E observe a leitura, 34. Então, 3 dezenas sendo trocadas por unidades, 30. Centena, mais uma ordem para a esquerda. Eu vou para a esquerda, aumenta 10 vezes. Aqui seria moedas de R$1, vale 1. Cada um que está aqui vale 1. Então, 4 moedas de R$1, esse número aqui, ó. Notas de R$10, dezena. 3 notas de R$10. Quanto que eu já tenho? R$34. Centenas. Notas de R$100. Nesse caso, são 7 notas de R$100. 7 notas de R$100 dá 700. Então, quanto fica aqui o dinheiro? 7 notas de R$100, 3 notas de R$10 e 4 moedas de R$1. Juntando tudo, vai dar 734. Tá bom? Então, essas são as ordens. E observe que sempre em unidade, dezena e centena. Ó, unidade, dezena e centena. Isso vai repetindo. Isso vai para o infinito aqui, ó. Então, nós temos primeira, segunda, terceira ordem, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, sempre de 3 em 3. Então, 3, 6, 9, 12. Por que de 3 em 3? A cada 3, nós temos as classes. Então, a primeira classe é a classe das unidades simples. As unidades simples, nós temos unidade, dezena, unidade simples, dezenas simples, centenas simples. Daí vai para a segunda classe, ó. Unidade, eu vou ler aqui, ó, unidade de quê? De milhar. Lembrando que unidade vale 1, mas 1 o quê? 1 milhar. Dezena vale 10, mas 10 o quê? Então, dezena de milhares. 10 milhares. Milhar é 1000, tá bom? Então, aqui, 1 milhar, 1.000. 2 milhares, 2.000. Olha aqui, o 8, nesse exemplo, 8 unidades de quê? De milhar. 8.000. Dezenas. Dezenas de milhares. A cada um aqui vale 10. Ó. Então, nesse exemplo, ó, uma dezena de quê? De milhar. 10 o quê? 10.000. Com mais 2.000, 12.000. Então, esse número, 12.799. E esse outro exemplo? 9 unidades de milhar. 3 dezenas de milhares. 9 unidades de milhares, 3 dezenas de milhares. E assim vai. Ó. Se eu tivesse algum número aqui, seriam centenas de milhares. Se eu tivesse um número aqui, seriam unidades de... Aí vai para outra classe, tá vendo? Unidades de milhões. Cada um aqui vale 1 milhão. Aqui cada um vale 10 milhões, ó, dezenas de milhões. E cada um que estiver aqui vai valer 100.
100, tantas centenas de milhões, centenas de milhões. Tá bom? Então aqui, vejam que as ordens são numeradas da direita para a esquerda. Vai aumentando conforme você vai para a esquerda. Olha só, este 4. Se eu simular esse 4, se eu colocá-lo no lugar do 3, ele não vai ser mais 4. Ele vai virar 4 dezenas, que vai virar 40. Você pode observar que do 4 para o 40, aumentou 10 vezes. 4 vezes 10, 40. Se eu colocar o 4 aqui, vira 400. Do 4 que está aqui para chegar aqui, ó, se eu mudá-lo de lugar, colocar aqui, 4 vezes 100, 400, aumentou 100 vezes. Então sempre vai aumentando de 10 em 10, ó, 4 vezes 10, 40, colocando 4 aqui, tá bom? No lugar do 3. Se eu mudar de novo o lugar do 4, daqui para cá, 40 vezes 10, 400. Então a cada ordem que vai indo para a esquerda, vai aumentando 10 vezes. Por isso é o nosso sistema decimal. Decimal tem a ver com 10. Base 10. Cada 3 ordens são agrupadas por classes. Então tá aí. Como se lê, então, cada número aí? Então eu vou escrever aqui só esse primeiro aqui, tá bom? Os demais você vai fazendo aí, conforme a orientação também do seu professor, e não dá para resolver todos pelo tamanho do vídeo e também porque você também precisa fazer. Então esse aqui, ó, eu vou começar a leitura da esquerda. Então 7, mas 7 o quê? 7 centenas. Quanto valem 7 centenas? Transformando em dinheiro, ó, 700. Então esse número 700, vou escrevê-lo aqui, ó, 734. Como é que se escreve 700? 700. Esse 3 são 3 dezenas. 3 notas de 10 reais. Quanto fica em dinheiro? Total, 730. E 4 moedas de R$1 ficam R$4. 34. Tá bom? Então aqui, ó, olha só. Esse próximo número, como eu vou ler esse número? 8.000, não tenho nada na centena, não tenho nada na dezena, e só tem um aqui. Então fica 8.000, que é 8, são 8 unidades de milhares, 8.001. Então só mais esse, ó. 8 o quê? 8.000. Aí eu vejo na classe, pela ordem que ele está. Qual classe? 8.000. 8.000 e quanto? Não tenho nada aqui, sobrou esse, 8.001. Tá bom? Então aqui, o item B. Quantas ordens e quantas classes tem cada um? Quantas ordens? É a quantidade de algarismos que eu tenho mesmo, ó. Veja bem, ó. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e vai embora para o infinito. Quantas ordens? 3 ordens. Quantas classes? Aí as classes eu conto de 3 em 3 a partir da esquerda, a partir da direita indo para a esquerda. Eu tenho 3. Então eu tenho uma ordem só, uma classe só, que é a classe das unidades simples. Então, uma classe. Esse aqui, quantas ordens? 1, 2, 3, 4. 4 ordens. Quantas classes? Olha só, aqui é uma classe e aqui já é outra classe, que só tem uma ordem aqui nessa classe. Então são 2 classes. E este aqui, agora faça você. Quantas ordens? 1, 2, 3, 4, 5. Tá vendo que é fácil? Quantas classes? Conta de 3 em 3. 3 fechou aqui, não fechou? Uma classe. Aqui, mesmo que não tenha fechado essa classe com 3, mas não tem problema. Já está na outra classe, tá vendo? A classe dos milhares, unidade e dezena. Ó. 2 unidades de milhar com uma dezena de milhar. 2 classes. E esse aqui, tá vendo? Tranquilo, não é verdade?
Vamos para o próximo exercício, que é o item C. Qual deles é o maior? Então eu vou deixar aqui de novo aqui, ó, o quadro de ordens. Qual deles é o maior? Então nós vimos que são esses 4 números. Maior, tá vendo que vai aumentando aqui para a direita? Então quem é o maior? 700, 8.000, 12.000 ou 39.000? Me diga aí. Isso mesmo, 39.000 é o maior, porque ele está numa classe mais à esquerda. Quanto mais ele vai avançando para a esquerda, maior vai ficando. Então, qual é o maior? 39.531. O próximo exercício. Escreva no quadro os números 2.739. Então, aqui, ó, 2.000. Tá vendo que o 1.000 está na classe dos milhares? Então, vou escrevê-lo aqui, ó. 2.000, 2 unidades. Se eu colocar 3 zeros aqui, tá vendo? Ó, eu leio como 2.000. 700, 700. 7 vezes o 100. Então, tá na ordem das centenas. Então, 700. É o 7 centenas. E 30. O 30 são 3 notas de 10. Então, 3 dezenas. E 9. 9 unidades. Olha aí, 2.739. E o 13.000? Ó, 13. Observe que eu não posso colocar 2 algarismos na mesma casinha. Então, o 13 é composto de uma nota de 10 e 3 moedas de 1. Mas, como é 1.000, vamos falar em cheque, já que não existe dinheiro desse valor, nota desse valor. Então, são um cheque de 10.000 e um cheque de 3.000. Viram 13.000. Olha só, aqui. Tá vendo? 13, ó, o 13 aqui. Se eu tivesse 0 e 0 aqui, ó, os 3 zeros, eu leria como 13.000. 13.000 quanto? 400. 400, tá vendo? O nome já indica. São 4 centenas. 400, ó, se eu tivesse 0, 0 aqui, 400. E quanto? E 8. O 8 o quê? 8 unidades. Vejam que não tem nada na dezena aqui, ó, 408. Quando não tem nada, eu não vou deixar vazio aqui. Eu vou colocar o 0 no lugar do vazio. Tá aqui. 13.408. Deixa eu ir mais para cá. Ok. Tudo bem? Espero que você tenha gostado da aula. Até a próxima. Forte abraço.